E hoje é uma data muito especial para nós como cristãos. Páscoa é onde nós celebramos um Deus que é vivo, que venceu o pecado e a morte em nosso lugar. E a mensagem da cruz é uma mensagem tão rica, tão linda, e é sobre ela que nós vamos estar compartilhando nessa noite com a igreja. Então eu convido você a abrir 1 Coríntios, capítulo 18, 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. Deixa sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos estar falando sobre esses versículos nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e a rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios? Onde ficam os eruditos ou os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam a sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, que a Tua palavra se revele a cada coração. Nós não vamos pregar homens, nós não vamos pregar igreja, nós vamos pregar Jesus e o poder do Evangelho, o poder desse nome. Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale ao coração de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no início, hoje é um dia muito especial para nós. O dia onde nós celebramos que Jesus, ele venceu a morte e ele venceu o pecado. A cruz está vazia. A cruz de Jesus não está mais pregado nessa cruz. E o que a gente vê hoje são várias percepções sobre a Páscoa. Por exemplo, nessa imagem, pode passar, a gente vê que muitos, para nós cristãos, a Páscoa tem a ver com a paixão de Cristo. Tem a ver com o sacrifício de Jesus, com um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. Dor e sofrimento no nosso lugar. Para nós a Páscoa significa isso. A Páscoa significa um Deus que enviou o seu Filho para sofrer por nós. Isaías 53 diz que Jesus foi moído pelos nossos pecados. O castigo que estava sobre ele era para ser nosso, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o que nós fazemos? Nós substituímos por um bom feriado. Páscoa para algumas pessoas é um bom feriado, é um descanso a mais. Então sexta você descansa, sábado você viaja, domingo você se encontra com a sua família e se torna isso. E não tem nada de errado nisso, a gente faz isso. Mas o real sentido da Páscoa não é você descansar, é você saber de um Deus que te ama, a ponto de enviar o seu Filho para morrer numa cruz por você. E um outro sentido ainda é esse tentador aqui do nosso lado direito, que é um chocolate, que é a Páscoa. Para muitos é o chocolate. Se bem que o preço do ovo hoje em dia, né, a gente fica até saudosista, né? Nossa, no meu tempo, quando eu comia ovo de chocolate, era muito bom, né? Hoje até uma caixa a gente pensa, vai dar. Mas para algumas pessoas a Páscoa é chocolate. Então a gente tem essa inversão de coisas, de pessoas que substituem ou misturam a Páscoa com isso. Para outras pessoas se torna até algo religioso, a ponto de nós não termos nenhuma vida com Deus durante todo o ano, mas a sexta-feira santa a gente não pode fazer nada, porque é uma sexta-feira santa.
Então, Sexta-feira Santa é o dia onde eu acordo altruísta, onde eu amo as pessoas, onde eu abraço as pessoas, porque é uma sexta-feira diferente. Vira um rito religioso. A Páscoa é mais do que isso. A mensagem da Páscoa é mais do que isso. E a gente vê essa mistura acontecendo. Muitos creem em Jesus, muitos creem na facilidade de um feriado, ou de até de ganhar um chocolate nessa Páscoa. Só que Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer para nós que a cruz, ela ocupa um lugar central na proclamação do Evangelho. E tanto o ponto climático de uma vida de autorrenúncia, quanto um instrumento designado de salvação. A cruz é isso. A mensagem da cruz é de um Deus que se esvaziou de si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A cruz é o ponto central. E por que a gente está falando sobre essa igreja de 1 Coríntios? Porque essa igreja de 1 Coríntios estava misturando a mensagem da cruz. Quando você lê esses versículos que nós lemos, a gente aprende algumas coisas, pode passar. Eles estavam misturando as coisas. Coríntios era uma igreja complicada. Não era fácil viver naquela comunidade. Coríntios tinha muitos problemas, muitos problemas. E uma da maioria deles era que eles gostavam de misturar as coisas. O evangelho para eles não era suficiente. Tinha que ter algo a mais. Parece que tinha que ter um plus no evangelho, tinha que ter. E aí eles começam a misturar as coisas. Nos versículos que nós lemos, Paulo está debatendo sobre isso. Porque eles queriam colocar o evangelho, e os judeus pediam sinais, o evangelho e a sabedoria humana, e o evangelho e a filosofia. Tinha gente misturada lá que queria achar o conhecimento de Deus, querer falar sobre Deus, misturando, diluindo o evangelho com isso. Não é diferente da gente. Quando a gente acha que a Páscoa tem outros sentidos, a gente faz igual essa igreja. A gente age igual essa igreja. Pessoas misturando lá a filosofia, a sabedoria humana com a mensagem revelada de Deus, causando confusão e difusão naquela igreja. Os versículos que nós lemos têm uma palavra-chave, escrito sabedoria. A ideia principal por Paulo é de que não devemos jamais misturar a sabedoria humana com a mensagem revelada de Deus. Então todo esse capítulo, ou a maioria da parte dele, você vai ver Paulo falando sobre sabedoria. A sabedoria de Deus revelada na cruz. A cruz nesse texto dá a ideia de salvação ou de perdição. E aí a gente volta para as resoluções que quando a gente olha para a cruz a gente tem. E eu queria hoje falar com você sobre 3, pode passar, atitudes diferentes em relação à cruz. Nós podemos ter 3 atitudes diferentes sobre a cruz, segundo esse texto. Primeira delas, Paulo vai dizer que alguns tropeçam na cruz. Essa era a atitude dos judeus. Os judeus, a sua ênfase era sobre sinais miraculosos, e a cruz parece ser uma fraqueza. E se você vai para a história de Israel, você vê que ela é repleta de acontecimentos miraculosos. Se você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, você vê Deus se revelando de uma maneira miraculosa dentro do povo. Jesus faz sinais, faz milagres e tudo, só que o judeu, toda a galera que vivia em volta de Jesus começa a pedir sinais. Se você lê os evangelhos, várias vezes Jesus está falando com as pessoas, chega um líder para ele e fala assim: Jesus, dá um sinal para nós aí. Mostra que o Senhor é o Filho de Deus mesmo, dá um sinal, só um sinal. Faz algo. Jesus é enviado a Herodes, Pilatos manda Jesus para Herodes, o que Herodes pede para Jesus? Faz algo para mim, faz um milagre, faz algo para mim saber que você é Deus, assim eu vou crer. E se você lê o Evangelho, várias vezes você vê na Bíblia os discípulos vendo coisas miraculosas que Jesus estava fazendo, e você vê lá nas palavras do Evangelho, e os discípulos vendo isso, creram no Evangelho. Passa uma página, Jesus, um sinal. Aí Jesus faz alguma coisa miraculosa, e os discípulos crendo nisso, vendo isso, creram que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, dá um sinal. E outras passagens você vê Jesus parando com seus discípulos, dizendo assim: pessoal, seguinte, nós vamos para Jerusalém, e lá o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores.
eles vão bater nele, eles vão açoitar ele, ele vai ser morto, crucificado, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Os discípulos, joia, legal. Passava mais um pouco, galera, chega aí, olha só, nós estamos indo para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores e será morto. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Que legal, Jesus, muito massa. Jesus morre, o que os discípulos dizem? Não era esse. A gente tinha uma esperança nesse homem. Entende? Muitos tropeçam na cruz porque eles querem buscar sinais, e os judeus queriam sinais do céu. Você vê ao longo do evangelho isso. Atos capítulo 1, quando Jesus está subindo, ele diz assim: nossa, a gente achava que Jesus era o líder que ia libertar o povo do poder político romano. Não entenderam nada. Jesus não veio para satisfazer os nossos desejos terrenos, ele veio para nos salvar a nossa alma do inferno. É isso que ele veio fazer. É isso que ele veio fazer. E quando nós olhamos para a cruz, ou quando nós temos um relacionamento com Deus baseado em pedidos, em sinais, porque daí a gente crê, a gente se frustra, porque Deus não é mandado por nós. A nossa relação com Deus não deve ser baseada por pedidos apenas, mas por submissão, por saber que esse Deus é o Senhor Todo-Poderoso e Ele não precisa dar sinal para nós nenhum. Ele é o Senhor e ponto. Alguns tropeçam na cruz porque tem uma perspectiva errada do Senhor. Por vezes a gente vai até Deus e a gente só pede. A gente só pede. A gente pede milagre, a gente pede sinal. Só que há pessoas que buscam só isso sem compromisso. Só que ir à cruz de Jesus é levar também você morrer para você mesmo. É uma fraqueza que se transforma em graça. 1 Pedro 2,6 vai dizer, como dizem as Escrituras: ponham em Sião uma pedra angular, falando sobre Jesus, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem, reconhecem a honra que é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E é uma pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Olha por que elas caem. Tropeçam porque não obedecem à palavra. E portanto deparam com um destino planejado para elas. Essa é a primeira atitude que nós podemos ter sobre a cruz. Tropeçar nela quando a gente acha que o nosso relacionamento é baseado por sinais e não por obediência à sua palavra. Segundo, a atitude que nós vemos no texto é que alguns estavam zombando da cruz. E essa era a atitude dos gregos. Para eles a cruz era loucura. Os gregos enfatizavam a sabedoria e até hoje estudamos os escritos dos seus filósofos, mas não viam sabedoria alguma na cruz, pois consideravam o Calvário do ponto de vista humano. Então Paulo faz um convite para 3 pessoas, por meio desse texto. Faz um convite ao sábio, ao escriba e ao polemista, ao filósofo, todas as pessoas que eram influentes daquela época. E ele propõe uma seguinte pergunta para eles: por meio de seus estudos da sabedoria humana, vocês chegaram a conhecer a Deus de maneira pessoal? E a resposta dessas pessoas é não. É não. O fato de zombarem da cruz, de considerarem loucura, deixa claro que tais pessoas estão perecendo. Um pastor, escritor, teólogo chamado Charles Hodge, ele menciona pelo menos 4 razões por que Paulo considera nula a sabedoria humana como instrumento de salvação. Pode passar. Em primeiro lugar, ele diz que Deus deu o seu veredito de que a sabedoria humana não passa de tolice. A segunda é que a experiência provou a insuficiência da sabedoria humana para conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Terceiro, Deus estabeleceu o Evangelho para ser o grande instrumento do quê? Do quê? Da salvação. E em quarto lugar, a experiência dos coríntios revelou que a sabedoria humana não pode conduzi-los à salvação e nem lhe dar certeza disso. Ou seja, Paulo chama as pessoas que eram estudiosas assim: gente, vocês estudam, vocês têm conhecimento, mas isso não leva vocês à cruz, não redime vocês em nada. Vocês não podem chegar a Deus por meio de vocês, não tem como. Tolos são vocês. Você lembra da história
Torre de Babel, não é a novela, né? É a história lá da Bíblia mesmo. Torre de Babel, Gênesis 11. A Bíblia diz que a humanidade naquela época falava só uma língua. De repente, eles têm uma brilhante ideia. Vamos virar tudo engenheiro. Vamos pegar a galera aqui da engenharia e vamos construir uma torre que nos leve até onde? Até o céu. Vamos lá no céu, por meio dos nossos esforços. Deus olha, Deus deve ter dado risada. Deve ter dado risada. Né? E diz assim, vejam, olha o que eles estão fazendo. Vou descer e confundir eles. E aí as línguas se espalharam. Você nota? Todo o esforço do homem para chegar até Deus vira tolice. Dá errado. Dá errado. A mensagem da cruz é essa: o homem não pode se salvar. Não foi o homem que fez o plano da cruz, foi Deus que deu esse plano para nós. O homem não pode se salvar a si mesmo. O homem não consegue chegar a Deus por meio dele, nem pelo seu conhecimento limitado. Há uma frase interessante que diz, pode passar, que fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Irmão, você pode tentar, você pode ter muito dinheiro, você pode ser inteligente, isso não te leva para o céu. A gente valoriza tanto o dinheiro na Bíblia, na Nova Jerusalém, o ouro fica no chão, para as pessoas pisarem. Sabe aquilo que você valoriza? Nada te leva para o céu a não ser Jesus. Nada. Não tem como. Paulo está dizendo isso. Fora da cruz não existe outra escada. Não existe. Fora de Jesus não existe. 1 Timóteo vai dizer para nós: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem? O homem Cristo Jesus. Ele nos deu a vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue em tempo oportuno. Essa é a mensagem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Josemar Bessa, ele diz que a minha salvação ou a nossa salvação está em cada, tá aí, pode passar, está em cada gota do sangue de Cristo e em nenhuma gota do meu suor. Não está em nós, não está em nós. Quem sabe você tem buscado a salvação por aquilo que você sabe, por aquilo que você conhece, por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, até as boas obras. E assim você caminhará direto para a destruição e não para a salvação. Enquanto você se achar que se salva sozinho, você está perdido. Muitos zombam da cruz por isso, por achar que tem outro jeito, tem outro caminho. Mas em terceiro e último lugar, nós temos um grupo que reage diferente à cruz. Alguns creem e experimentam o poder e a sabedoria da cruz. Os que foram chamados pela graça de Deus e que responderam pela fé e entendem que a cruz de Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Warren Wiersbe, ele vai escrever aqui, pode passar, que a chave não é o Cristo da manjedoura, não é o Cristo do Natal apenas, ou o Cristo do templo ou da praça pública, mas sim o Cristo da cruz. Cristo da cruz. Foi na morte de Cristo que Deus revelou a loucura da sabedoria humana e a fraqueza do poder divino. Amém? A morte na cruz de Jesus, ela revela para nós como nós somos fracos. E é o poder de Deus. É o poder de Deus. É essa palavra. E a gente fica vendo que pessoas que foram chamados para participar da comunhão, por causa da união que Jesus Cristo nos dá, que Ele morreu por nós, que nós fomos batizados em Seu nome, somos identificados com a Sua cruz. Somos identificados com a Sua cruz. Quando alguém olha para Jesus, vê nele o poder de Deus. Paulo fala para os judeus que para aqueles que estão querendo milagres, Jesus é o maior milagre. Ele é o poder de Deus. Paulo olha para os gregos que estão buscando a sabedoria e diz: Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é quem revelou Deus. Jesus é a síntese da sabedoria.
e neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses 2:3. E a sabedoria de Deus está no Evangelho. Você já ouviu uma música que fala assim: Deus tem o melhor para mim? Já ouviu? Não tem. O melhor de Deus já veio há muito tempo atrás. Morreu numa cruz por você. Esse é o melhor de Deus. Então, quando você cantar essa música, pensa nisso. Você não precisa de mais nada a não ser Jesus. Nada. Às vezes a gente pede umas coisas, isso revela o nosso coração ganancioso. E a gente quer trazer o céu para a terra toda hora. A gente acha que tem que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa maneira. E não. Deus já enviou o melhor dele, que foi seu filho numa cruz. Uma cruz. Recentemente saiu uma série. Eu gosto muito de séries. Eu tenho falado sempre sobre séries aqui, né? Vão achar que eu só faço isso, né? Mas na verdade não. Mas eu gostei dessa série. Esse jogo também é muito bom. Mas eu lembrei dessa série e eu tive uma experiência com essa série muito boa sobre o Evangelho. O nome dessa série se chama, pode passar, The Last of Us. Não sei se você viu aí alguma coisa. Mas essa série me fez pensar sobre Deus e o seu Filho. Essa série, ela conta a história de um homem chamado Joel Miller. E o Joel Miller, ele estoura uma pandemia, um fungo lá que dizima a humanidade. E a humanidade começa a perecer e todos ficam infectados. O Joel, ele perde a sua filha nessa história. Passa 15 anos depois, o Joel precisa levar algo para o outro lado dos Estados Unidos. Mas ele não sabe o que é. Ele não sabe. Aí quando ele fica sabendo, é uma menina da mesma idade da sua filha que morreu. Só que essa menina é diferente. Essa menina é imune àquele vírus. E por meio dela, eles estão querendo fazer uma vacina que possa salvar a humanidade. Só que no meio do percurso, o Joel começa a lembrar da sua filha e há um laço de paternidade ali, pai e filha. E ele vai livrando a Ellie, né, de vários problemas, e vai se apegando a Ellie, Quando ele chega no hospital, ele descobre uma coisa que ele não sabia. Para a humanidade ser salva, a Ellie precisa morrer. Porque o sangue dela vai conseguir produzir uma vacina que vai salvar a humanidade. Você já viu alguma história parecida? Só que o Joel, ele escolhe salvar a Ellie. Ele não salva a humanidade. Ele escolhe a Ellie e a humanidade se perde. Você já viu alguma história parecida? Deus fez o contrário de Joel. Deus, ele olhou para uma humanidade que está doente, enferma pelo pecado e enviou seu filho. Deixou seu filho morrer. Olha só o que Romanos vai dizer para nós. Esse texto é fantástico. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Quando nós não queríamos saber de Deus, Deus envia o seu Filho. Ele não é egoísta que nem o Joel é, ele envia o seu Filho. Agostinho diz para nós uma frase muito bonita, que ele diz assim: você quer saber o seu valor? Você acha que você não tem valor? Olha para a cruz. Você vale um Cristo, um Deus crucificado. A cruz revela o amor de Deus por nós, mas também que a justiça de Deus estava presente ali. Quando João diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho para morrer por todos lá, ele está dizendo assim: olha, Deus amou você, mas Ele precisava resolver o problema do seu pecado. E o problema do seu pecado não era resolvido por meio da tua sabedoria ou por qualquer outra coisa, mas sim por meio de Jesus. Então, se você acha que você não tem valor, olha para a cruz. Talvez isso não impacte você, mas a próxima imagem impacta. Quando nós nos deparamos com a cruz de Jesus, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus passou, foi no meu lugar e no seu lugar. Quer saber o teu valor, meu irmão? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Você vale um Deus crucificado.
Um Deus que não poupou morrer em nosso lugar. E o último texto que eu quero compartilhar com você é Colossenses, que diz que vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Todos. Olha o que ele fez. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-a e cravando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Todos os seus pecados foram levados na cruz. Jesus sofreu demais. A gente não imagina o quanto Jesus sofreu, mas foi por mim e por você. A pergunta que eu deixo para você nessa noite é: qual reação que você tem quando você se depara com a cruz de Jesus? Você zomba? Você tropeça? Ou você se rende? E abraça essa graça que quer abraçar você. Hoje pode ser a oportunidade de muitas pessoas aqui tomarem uma decisão por Jesus, de entregarem a sua vida para Jesus. A mensagem da cruz é essa: Deus enviou seu Filho para morrer por nós, porque nós não conseguimos nos salvar, não tem como.